Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Não, você não tá vendo a miragem, não. Sim, ao meu lado aqui tá ele, o cara que é famoso, repostado por vários blogueiros de 2 milhões de seguidores no Instagram. Luciano Fialho, pra quem não sabe, Luciano tava assistindo o Podpah, a entrevista do Djonga, e foi repostado nos stories de um influencer de 2 milhões de seguidores. Olha aí, mas ele se fudeu, porque eu não marcou ele. Podia ter marcado, né? E aí, Luciano, preparado? Daniel Zulay. Sempre preparado, enjoadaço de andar de Uber. O white people problem que ele tem. Gente, invadiu mais uma vez aqui, ó, a Growth Cave, pra poder... Vai pegar esse nome, eu também acho de nada, tá? Esse é a troca. Na verdade, o seu foi o Growth House, que aí derivou, só que a gente descobriu que já existia e aí a gente deu adaptado, mas a origem começa de você, aí, tá? Você tem seu mérito. Esse é o pagamento. Tá bom. Que aí você dá essa moral aqui no podcast pra gente, eu invado a tua casa pra fazer um podcast com você. Seja bem-vindo, mineiro! Cara, muito obrigado por me receber no meu próprio estúdio. Que prazer, mas esse é o melhor podcast, é que eu não tenho que sair daqui, Então, eu saí da minha sala, aí eu peguei minha água e sentei pra aqui. você ver. Que no Rio ele não No volta Rio ele mais. não volta mais, então. Não, eu volto, é porque eu bati a meta 22, esse ano tem mais uma ida, não sei quando, Não sei quando. mas tem. Talvez no Web Summit, vai, eu não sei. Não, Web Summit tá não, muito vai na Analytics Summit. É, na Elite Summit. Não, no primeiro semestre não dá. No segundo. Porque o primeiro eu tô apertado e tal. Mas do segundo não passa. Não passa. Máximo no ano que vem, mas aí Tá não bom. passa. A gente já gravou com esse senhor aqui, outra ocasião, falamos de métricas e growth junto, e a gente vai falar de outra adaptação disso. Bora. Que é o Inclusive, Data foi Growth. durante um bom tempo o podcast mais Mais ouvido da ouvido. Comunidade, né? Muito Como é forte. que é? achando Os que ele- testemunhos de LA são bravos demais, né? Exato, Forte. a galera é frenética. E, inclusive, se apresenta pra quem não te conhece, já fala de LA, do Merlin, fica à vontade, o jabá aqui no nosso estúdio. Boa. Não, vamos rapidinho aqui. Eu sou mineiro, eu sou o fundador do GLA e do Merlin. O GLA é uma plataforma de educação. Na verdade, tem vários produtos, né, para educação em marketing growth. E o Merlin é o canivete suíço do marqueteiro brasileiro. Né? A gente fala que a gente criou o Merlin. Nossa persona é o profissional de marketing growth gambiarreiro que não quer depender de dev para fazer seus testes e botar coisa no ar. Então dá para criar bot, dá para criar quiz, formulário, botar script no meio, é condicional, dá para fazer um inferno lá dentro. Inclusive tem um adesivo aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar, Gustavo, se vira aí para fazer funcionar. Mas essa é a nossa persona, o gambiarreiro profissional. Tá aqui 2 dos nossos gambiarreiros profissionais, Que, inclusive. inclusive, tem gambiarra documentada no podcast, né? Exatamente. No Gambicast. E vai ter segunda temporada em breve Que também. vamos mandar Vamos mais botar uma mais coisa. uma lá, É. pô. Vamos A botar gente mais tem uma. uma coisa, você Eu não segunda faço gambiarra, não. Ele não faz, é que ele fala, ele me conta a gambiarra que ele fez, que aí sai como eu, tá ligado? Porque ele fica falando, gambiarra. É o mesmo cara que fala, gambiarra documentada é funcionalidade. Exatamente. Mas gambiarra. Se tiver documentado, não é gambiarra. Sabe que quando a gente tava com toda essa lógica do gambiarra e tal, teve uma pessoa que ficou pra mim e falou assim: cara, não usa gambiarra não, porque é meio pejorativo e tal, né? Eu falei: não é pro gambiarreiro. Ele tem orgulho, Ele tem orgulho da de parada. dizer. Como eu quero atrair Pode ele, crer. então tá tudo certo. Não, eu acho que faz total sentido pro lance, né? Uma pessoa que de fato não sabe sobre tecnologia, tipo, trabalha ali, tá na Sabe linha o de frente, suficiente sabe ali o suficiente pra pra poder se virar. trabalhar e, Ele tipo, sabe a lógica. tem uma ferramenta Exato. que vai auxiliar ele a fazer. Pô, Ele sabe a lógica. Essa é a Exatamente. parada. Assim como qualquer outra ferramenta low code. Ó, tá o bom? link do GLA e do Merlin vão estar aqui Vai na tá aí. descrição pra Boa. galera poder ver. E um salve, claro, sempre para nosso patrocinador Coffee Mais, que dá uma moral Ó, pra gente. Dava muito trabalho trazer as caixinhas na mala, me desculpa, gente. Mas imagina que eu tô segurando a caixinha de Coffee Mais aqui, tá? Gabriel, arruma um Exatamente. jeito na edição Arruma um jeito, Gabriel. Faz de um- botar as caixinhas aqui. Vamos segurar a caixinha junto aqui, Luciano. Pronto, Olha aqui, aí, galera. ó, pronto. Gabriel, dá teu jeito agora. Mas também tem 20% de desconto pra galera Exatamente. poder tá aqui. Cara, eu queria fazer, a primeira provocação aqui, era que você explicasse pra galera a metáfora da criança, a importância disso pra Growth. Metáfora que você criou, e você fala muito sobre isso, e na mentoria que você tá e tudo mais com o GLA, você sempre começa explicando isso, Uhum. que é uma das formas da galera entender a importância daquilo que tem que prestar atenção no momento. Tá bom. E selecionar melhor ali o que é prioridade, né? Queria que você explicasse um pouco mais aqui pra Tá bom. galera a importância disso, para depois eu já fazer uma pergunta falando de data growth já aqui. Tá bom. Cara, acho que vale até a pena a gente explicar como que nasce essa história dessa metáfora aí, porque
ela tem alguns anos já que eu uso, e aí as pessoas vão se identificando com ela. Inclusive, expliquei ela ontem, eu tava em viagem. O pessoal, nossa, porra, muito bom, não sei o que, todo sentido. Mas começa tentando responder uma grande pergunta, que é assim, cara, como ter... Porque todo mundo fala que tem que ter foco. Perfeito. Mas até aí, é a mesma coisa que você fala assim, mas você tá triste. Fala, pô, fica feliz, velho. Pô, coisa idiota, né? Que sugestão imbecil, né? Então o grande ponto não é ter o foco ou não ter o foco. O grande ponto é como ter o foco. E mais do que ter foco, é como ter paz de espírito enquanto você está focado naquilo ali. E aí, eu percebi que o jeito que eu consegui organizar isso na minha cabeça era o seguinte. Aí vem a metáfora da criança. Agora já a forma estruturada, né? Eu falo que, assim, pensa que sua casa está pegando fogo, né? E tem muitas coisas que você gosta na sua casa. Tem, cara, desde seus documentos, que vai ser uma merda se tiver que tirar outros. Uhum. Tem seu computador, tem coisa de trabalho, seu tablet e tal. E tem várias coisas também. Tem aquele violão que você ganhou quando criança, aprendeu a tocar. Tem aquela foto com seu avô, que, putz, só tem aquela impressa e tal. Então, tem um conjunto de coisas que você gosta na sua casa. Coisas, vamos botar assim, um pouco mais pragmáticas, então, documento, computador, não sei o quê. Tem outras mais emocionais, e aí comparar, né, as duas coisas é muito difícil. E salvar, a única certeza que você tem é que não dá pra salvar tudo, beleza? Então, se não dá pra salvar tudo, o que você salva primeiro? Então, esse é o primeiro dilema que a maioria das pessoas já começa a entrar. Mas esse dilema ainda, ele não é tão complicado quanto o próximo dilema, que é, beleza, você até escolheu salvar foto lá com o seu avô, por exemplo. Só que, quando você tá salvando aquilo ali, você tá com puta peso na consciência e pensando nas outras coisas que você tá deixando cair, queimar no caso, por causa daquela decisão que você tomou, né? E o nosso dia a dia, ele é exatamente isso. Ele é um conjunto de coisas que a gente quer resolver, que a gente sabe que são importantes, porque o documento é importante, a foto é importante, o violão é importante. A gente sabe que são importantes, mas a gente escolhe uma, toma a decisão individualmente, em grupo e tal. E no processo eu tô, tipo assim, tô salvando, mas puta que pariu, velho, já pensando em outra coisa. Então a gente nunca vive em paz, essa que é a boa da verdade. E mesmo que você salve, você saia de casa, porra, salvei e fala, puta, velho, que merda. Então a sua sensação, mesmo resolvendo um problema, é de muita insatisfação, insatisfação constante, né? E aí que eu falo que o jogo aqui você concorda que se tiver uma criança dentro dessa casa, né? Seu filho tá lá, sei lá porque tá lá dentro, mas ele tá lá dentro. Ela é um negócio tão mais importante que tudo aquilo antes não entra na discussão, né? E aí não tem mais dúvida. E se você, por exemplo, consegue sair de casa com a criança, foda-se o que queimou. Exato. Então a grande parada é como... ou seja, se existe uma forma onde a gente acha essa coisa muito importante, desproporcionalmente mais importante do que a foto, o violão, não sei o quê, e que não tem dúvida, aí eu consigo viver em paz, eu consigo salvar em paz, eu consigo, né, em direção daquele negócio, deixar um tanto de coisa queimar. E inevitavelmente vai aparecer, eu falo que vai cair uma pilastra no meio do caminho, alguma coisa que queimou, que não tem como você desviar. É um pedido do CEO, não sei o quê, tem coisa que paciência, né? Às vezes cai um evento de paraquedas e tal. E tudo bem. Só que você não vai tentar pagar com um lencinho umedecido. Você dá-lhe uma bicuda e continua pra salvar a criança. Então, você resolve o pepino, mas assim, você não tirou a criança do foco, né? E aí vem a grande pergunta, né? Como que você acha? Porque assim, beleza, então, de novo, se tem uma coisa muito mais importante que a outra, caralho, já facilitou a minha vida aqui como tomar de decisão e de viver em paz, beleza. Só que aí vem a pergunta, como que eu acho essa criança? Porque a casa está cheia de fumaça, barulho, fogo e tal, né? Aí eu falo que você pode, por exemplo, pegar um drone que filma, cara, em infravermelho, sei lá, térmico, Paraná, ele 3D e tal, ele roda a casa 3 vezes ali em 30 segundos, super rápido, ele mapeia, te dá um mapa 3D e fala assim, a criança está aqui, perto do quarto, depois da porta, não sei o que, não sei o que. Então, é uma visão muito precisa de onde está este problema.
só que você tem que pedir ele na AliExpress, porque você não tem ele aqui. Você não vai ter ele nem fudendo ali do teu lado. Então, até você pedir o drone e até ele chegar, meu filho, é fogo em tudo. Já era. E eu falo que esses costumam ser que esse projeto de BI, que tem 2 anos que a empresa tá fazendo, A gente tá construindo um data lake. que acha que vai resolver o problema e que inevitavelmente vai ajudar, Mas não é rápido. mas não ajuda o de hoje, né? E eu falo, o que é mais rápido, então? Dá 2 passos dentro de casa. Ainda tem barulho, ainda tem luz, sombra, fogo, não sei o quê, mas você fala assim, opa, peraí, houve um choro mais desse lado, puta, vi um vulto mais desse lado, tamanho de criança. E aí, mesmo eu não tendo um grau de certeza muito grande, foi mais rápido eu fazer isso, e eu posso chegar pro meu time e falar assim, galera, o negócio é o seguinte, não tenho certeza onde tá a criança, eu tirei uma foto aqui, ó, tá vendo que tá meio embaçado aqui, meio tremido, mas tá vendo que tem essa sombra aqui? Puta, essa sombra tem um tamanho de criança e eu ouvi um choro vindo de lá. Então eu coletei algum tipo de análise, fiz algum tipo de análise onde ele não te dá um grau de precisão bizarro, mas o suficiente pro time falar assim, vale a pena então dar mais alguns passos? E aí você começa a dar mais uns passos. No meio do caminho, você vai ter uma visão diferente. Então você experimentou, você testou, você foi, né, você criou uma hipótese, começou a testar algumas coisas. Aí você vai descobrir, puta, velho, a gente achou que era uma criança, mas era só uma sombra de não sei o quê. Só que como você tá dentro de casa agora, você tem mais dado, tem mais informação, você tá vendo as coisas que você não via lá da porta. E aí você tem um segundo palpite, que é muito bom. Então, dessa forma, falo que foi o jeito que eu estruturei todo o framework da mentoria, porque aí a mentoria em si, o produto, é uma linha de, beleza, uma vez que você entendeu isso, a gente vai passar um tempo fazendo análise para descobrir, não o drone, né, 3D, mas assim, o que é o melhor palpite de criança hoje, com o que a gente tem de informação, no tempo que a gente tem. E aí, feito isso, qual que é o plano de ação do time. E não adianta ser um plano de ação de 2 anos, porque eu nem tenho tanta certeza assim, velho. Então, eu desenho um negócio um pouco mais rápido, e aí muito rápido, né, a gente faz ali 30 dias, 30 dias, e aí, parece ser a criança mesmo, ou era só um alarme falso? Se é um alarme falso, boto mais ali, né? E aí tem 2 pontos interessantes. O primeiro talvez você me pergunte, e se tiver 2 crianças em casa? Não tem 2 crianças, porque eu que inventei a metáfora, na minha metáfora é uma criança. Se você quiser, você inventa a sua, foda-se, beleza? Mas na minha regra é essa, porque senão você cai no mesmo dilema, cara. Qual criança salvar primeiro? Tal? Não faz sentido relacionado a, tipo, a galera vendo, tipo, do ponto de vista de tecnologia. A galera normalmente acaba surgindo muito no curso, não, Luciano, mas e se eu tiver 2 macroconversões dentro do meu site? Pô, não existe 2 macroconversões. Só uma coisa é importante. Então, tipo, você lida com a coisa que é importante ou você não lida com nada. Porque se você lidar com tudo, automaticamente você tá lidando com nada. E aí tem a segunda coisa, que assim, que aí é o que justifica a história do projeto de BI, barará, que é o seguinte. A única vantagem que a gente tem nessa história aqui de como negócio é que sempre tem uma casa pegando fogo. Então, por mais que você viu essa casa, salvou a criança, é só uma criança, mas se salvou a criança, quando você faz isso, ou seja, você descobriu que tinha uma oportunidade, testou, atacou e de fato colheu o resultado daquilo ali, a casa do lado começa a pegar fogo. E aí você vai fazer a mesma coisa. Essa é a vantagem de encomendar o drone. Por quê? Porque quando ele chegar, ou seja, como sempre tem uma casa pegando fogo, se você vai investindo numa estrutura de dados, de análise robusta, time, cultura e tudo mais, a segunda casa, a foto fica melhor. A terceira casa fica melhor ainda. Então, a precisão, né, e a velocidade que você acha essas crianças aí casa a casa, ela vai aumentando. Então, aí, a lógica que eu tenho com as empresas, que eu acabo ajudando, a gente começa com o que dá, com o que tem, porque com o que dá, com o que tem, já dá pra gente ter bons palpites. Só de você parar de ter custo que tá perdendo, já trouxe isso. Já é uma delas, exato. Mas a gente precisa investir nessa estrutura de dados, e aí time, tecnologia, cultura e tal. Por quê? Porque eu sei que vai ter uma casa ou outra casa pegando fogo. Não é que não pegue fogo na casa de 1 em 1 ano. Não, pega fogo toda hora. De fato, então, de acordo com a necessidade, já tem. Vai e tal. Então, essa foi uma forma que eu encontrei, antes de tudo, de eu achar uma puta de uma paz interna minha. Porque eu também tenho vontade de fazer um tanto de coisa.
Tipo, na verdade, talvez eu seja aqui na empresa a pessoa que mais tem vontade de fazer um tanto de coisa. Só que é o tempo inteiro isso, velho. Então, volta na criança. Então, e óbvio, né? É muito mais fácil falar do que pegar e fazer, mas é importante ter esse framework na cabeça. Sim. E aí tem um último detalhe que eu esqueci de falar, que é o seguinte, que faz parte lá da mentoria, que um dos passos é você... Não adianta você sozinho achou a criança, ou pelo menos tem o seu palpite, e sai que nem louco pra dentro de casa salvar. Se você não alinha com as pessoas, com o seu time e tudo mais, o que vai acontecer? Alguém vai falar assim, porra, tá louco. Vamos lá, vamos tirar. Entra alguém da casa e te tira de lá e tal. Ou esquecem de você lá dentro. Ou esquecem. E é por isso que a gente escuta muito, cara, assim, porra, porque o fulano não quer me ouvir. Não é que ele não quer te ouvir. Talvez você nem conseguiu, tipo assim, argumentar, contar a história, mostrar que tem um vulto. O que é muito comum? A galera vai lá, joga um tanto de planilha na cara de alguém e espera que a pessoa tenha, tipo assim, você passou 2 meses fazendo análise, aí você quer que o cara em meia hora entenda perfeitamente o que você fez. Mesma coisa, mas eu tirei 30 fotos, só tem vulto. Se eu não explico nada e jogo na sua cara, você vai falar assim, tem um tanto de borrão aqui. Não, você fala assim, Gustavo, ó, essa foto eu tirei da porta. Esse vulto aqui, ó, tinha um tamanho, eu ouvi um som de lá. E aí eu vim pelo outro lado da janela e tirei outra foto. Olha aqui, tá vendo esse mesmo... Ah, cara, não, realmente é um bom palpite. Não é certeza, mas é um bom palpite. Então, essa metáfora é tão boa, a gente sabe que as coisas são boas quando ela resiste ao tempo, porque depois de várias mentorias, toda hora alguém tenta me pegar com alguma coisa, e aí nunca conseguiram. E aí, a última, quando tentaram, cara, só das 2 crianças, aí eu usei o meu poder extremamente autoritário, autocrático e de... A metáfora é minha. Se você quiser que você crie a sua. Foda-se. Cara, acho que tudo que você trouxe que faz muito só sentido. Só pra explicar pra galera, a foto são os dados, tá? Isso, exato. E, na verdade, o grau de nitidez da foto, e não só foto, vídeo e todos os elementos que você tem ali, ele depende da sua, de fato, da sua estrutura ali. Então, por exemplo, alguém que tá ali na linha de frente o dia inteiro, tem uma foto, cara. Ele tem bons palpites, tem bons insights, mas a gente não pode achar que é o drone. É um cara que tá vendo um vulto. Entre vulto e nada, eu prefiro vulto. Mas eu não posso ir achando que também tá preciso pra caramba, entendeu? Eu acho que esse era o ponto da metáfora, e quando você explica o drone, que o quanto você, na sua opinião, hoje acredita que as empresas estão se estruturando e investindo numa infraestrutura técnica que permita que, uma vez que você fez o vulto ali e tal, você consiga evoluir para ter o drone. Depois que você resgata a primeira criança, a sensação é que eles não... peraí. Tá pegando fogo em casa pra caralho. Vamos iniciar o processo de comprar, pelo menos encomendar o drone? A sensação que eu tenho é que a galera só fica apagando incêndio e, como ela cada vez mais vai ficando melhor em apagar incêndios, ela nunca pensa em algo mais longo prazo, sacou? E quanto você vê que, de fato, investe numa infraestrutura técnica para ajudar as pessoas a tomarem decisões com menos achismo, mais dados ali. Porque a evolução é normal. E assim, apesar da gente falar menos achismo, mais dados, existe uma questão, conforme a gente tem experiência, a gente cria, que é um negócio chamado feeling da merda. Esse eu sempre falo isso, porque é cheiro de merda. Todo mundo consegue sentir. Então, você já vivenciou tanta parada que você entra no empresa e fala assim, isso aqui é merda, já vou olhar pra isso. Exato. Eu acho que tem várias coisas, assim. E certamente vocês passam por isso muito mais que eu. Eu acho que primeiro existe um grande ceticismo sobre ROI de boas análises, dados e tal. Ou o ceticismo assim, não, eu acho que é muito bom, mas na hora de tirar o dinheiro do bolso, não, né? Beleza. O que acontece muito nos meus alunos, mentorados e tal, é que a gente consegue, nesse exercício de entrar em casa, pensa que o cara só tem uma TechPix que ele levou da casa dele, sacou? Só um corte. Você que nasceu na época de 90, agora tá tudo, nasceu em 2000, 90 e pouco, dá um Google aí. O que é TechPix, exato. Daqui a pouco tem musiquinha no TikTok com coisa da TechPix aí. Mas, assim, a grande lógica, assim, pensa que você entra com uma câmera então, de qualidade extremamente duvidosa, né? Que é o que você tem. E aí a sua foto fica muito ruim, né? Só que se eu consigo rodar, eu falo que é um ciclo, né? Se eu consigo rodar esse ciclo, onde eu pego uma câmera vagabunda, consigo ter um vulto,
e aí a gente tem um palpite, e aí resolve o problema, salva a criança, aí eu falo assim, pô, só que a gente demorou X tempo para fazer esse negócio, para resolver, achar essa oportunidade e tal. Se eu pelo menos, nem tô falando do drone, se eu pelo menos tiver sei lá, um iPhone ou uma câmerazinha melhor, talvez a foto já fique um pouco mais nítida. Sim. Então, o drone eu acho que ainda é um suprassumo, assim, eu acho que é muito raro. Devem ter algumas, assim, mas... Normalmente são empresas com maturidade de analítica muito maior. Muito pra você maior, poder, tipo, Eu acho que a chegar maturidade- nesse momento de ter um data lake, primeiro implica que você vai cruzar dados, você vai fazer uma porrada de coisa que na maioria das vezes a pessoa nem tem acesso a fazer. Cara, acho que eu posso trazer um case muito rápido da própria Métricas, né? Porra, a gente brinca muito aqui hoje, e a frase que a gente bate toda hora. Casa do ferreiro, o nosso espeto é de adamantium. Não pode ser nem de madeira ou de um ferrinho melhor, de adamante, tem que ser o melhor ferro possível. Então, analisando o nosso processo de venda, a gente foi vendo quantas pessoas tinham entrado em contato com a gente, por exemplo, no ano de 2023 só. E entendendo quantos por cento a gente fechou, a gente tem uma taxa de conversão de 30%, que é bem alta até. E em cima disso, a gente foi vendo objeções que a gente foi tendo em cima de consultoria e quais eram os principais motivos. E aí, para mim, é o grande choque, que é o momento onde você pode falar com qualquer pessoa de growth, marketing e tal, todo mundo sabe a importância de dados. Todo mundo fala que quer ser data-driven, todo mundo fala que quer ser tudo. Quer ser não, todo mundo fala que é. Todo mundo fala que é. Aí quando você chega, por exemplo, faz um tipo de proposta, a negativa não é de tipo, poxa, foi maior do que a gente esperava, pô, não tem condição nesse momento. Não é. Eu não tenho budget para isso. E, cara, a gente resgatando mais ainda aí, pegando do histórico da Métricas Boss, a quantidade de vezes que uma empresa que contratou um serviço nosso tirou o orçamento de alguma outra área para passar para cá, foi absurda. Mais de 70% dos casos. É loucura, porque você vê que a gente tá em 2023, muita gente fala isso, e em sua maioria, as empresas não pensam no ano quanto que vão ter de investimento para equipe, gente, ferramenta para aquela área, né? Mas é porque eu entendo, não que eu concorde, né? Mas eu entendo porque, de fato, especialmente ali nas camadas de uma tomada de decisão, orçamento e tal, é muito nebuloso, de fato, você entender como que isso tangibiliza em alguma coisa. Exato. E é por isso que eu sou, assim, muito chato com a história do começa pequeno, rápido, mostra o ROI ali, faz o arrozinho com feijão, e aí a gente começa a pleitear. É isso. Tanto é que eu comecei, quando foi... Ai, cara, deve ter uns 2 anos já que eu falo disso. 1 ano e meio. Lá no G4, né? As pessoas ficavam me perguntando muito. Lá são empresas muito tradicionais, grande maioria, que são muito boas, assim, na verdade, pô, já vendem bem, estão bem e tal, e que estão começando a entrar nesse processo de modernização, de canais digitais e tal. Exato. E aí, a grande maioria sai da minha aula do tipo assim, puta merda, realmente tem oportunidade aqui que eu achava que era um negócio, tipo assim, ou eu tenho um foguete ou não serve pra nada. Uhum. E aí o que eu comecei a defender muito foi a entidade estagiário planilheiro, por exemplo. Porque eu falei assim, se você começar simplesmente em ter um estagiário que custa, sei lá, R$1.500 no mês, esse cara, uma vez por semana, começar a bater na porta de cada área, pegar as suas coisas, juntar tudo no lugar, sentar com você olhar as coisas e ver, beleza, o que eu vou fazer a partir disso? Isso já vai dar ROI, com certeza. E aí depois você pensa em dashboards, depois você pensa em integrado, depois você pensa em tanta coisa. Então, eu acho que talvez a grande filosofia da coisa aqui é exatamente essa relação do ROI. Exato. E aí as pessoas não sabem o que esperar. Quando eu venho com um approach e aí da metáfora de pisa dentro de casa, tira uma foto meio vagabunda, paraná, ou vem com o estagiário planilheiro, tudo isso na cabeça do cara é assim, tá, eu não sei onde vai dar esse negócio dos dados, mas como eu tô investindo pouco, beleza, dá para tomar o risco, entendeu? E como vocês não são ONG mais, né, graças a mim, Graças a Algum você. tempo, né? A gente fica cansado de tanto uma porrada. cara, inevitavelmente, vocês fazem um puta de um trabalho, você não vai cobrar barato. Lógico que não. Então, a empresa também precisa chegar num ponto onde talvez ela já tenha experimentado essas primeiras experimentos coisinha, mesmo, né? essas primeiras Entendido o básico, coisinhas.
E aí depois não tem muita dúvida, entendeu? Sim. Aí depois uma ferramenta que parecia muito cara, você fala assim, porra, mas peraí. Barato, né? Cara, essa porra... Eu até não tô nem jogando em cima, eu tô trazendo os dados internos, vamos dizer assim, da Métricas Boss para tentar tangibilizar uma discussão maior aqui. Que é a discussão sobre não tem budget para isso. E, historicamente, quanto que as pessoas já tiraram até de budget que ia investir em Google Ads e jogaram para cá. Falaram assim, vou investir tantos por cento menos em Google Ads e pago uma consultoria aqui. E essa parada que você bateu do ROI ali, que de fato aqui nesse caso é ROI, ela é algo que, inclusive, os profissionais de Digital Analytics não sabem explicar. Eu vejo hoje, quando a gente fala de dados em geral, não só Digital Analytics, uma preocupação muito forte em montar engenheiros de dados que vão deixar as coisas muito preparadas para ninguém depois ter capacidade de transformar esses dados em decisão. Isso, para mim, eu acho que é inadmissível que um engenheiro de dados ou qualquer pessoa que está ali manipulando informação não saiba por que está fazendo isso. Porque se for assim, cara, me desculpa, contratam um chat GPT e manda fazer essa porra pra você. Porque você não precisa que ninguém pense pra você, sacou? O pulo do gato aí, e aí talvez... Assim, não sei se você lembra, deve ter um mês mais ou menos, eu te mandei uma mensagem ali de uma cliente minha, e de um e-commerce, né, de consultoria e tal, que eu dou. E esse é o ponto, eu acho que as pessoas começam pelo lado errado. Exato. Elas começam falando assim, olha, você não tem um pixel de não sei o quê, ou a sua conversão está... O cara, nesse caso aqui, que são empreendedoras, não faz a menor ideia desse negócio. Aí, quando eu fui ver o problema, eu falei assim, gente... Tá muito inconsistente quanto você falou que tá vendendo, com quanto tá batendo aqui, com quanto você tá investindo em anúncio. Isso aqui tá problemático. E aí, foi trazido para mim, sei lá, várias opções de projeto. Eu falei, gente, quanto vocês gastam em ads por mês? Ah, X. Eu falei, e vocês não fazem a menor ideia do que tá acontecendo aqui. Então... Como que pode ser caro um projeto aqui, papapá, então? E como que você tá querendo botar alguma prioridade na frente desse negócio, entendeu? Exato. E, de novo, volta, e aí eu não sei a tua visão, visão do Luciano aqui também, mas a visão da galera é já enxergar direto uma automação que diz pra você de hora em hora o que tem que fazer. Ao invés de o back to basics lá, o método CF. A gente tem um exemplo que a gente sempre fala, quando a gente gera alguma hipótese para um cliente, a gente fala assim, beleza, dessa hipótese, como é que a gente vai implementar o MVP? Porque a gente é muito criativo, então a gente botou o teste mínimo viável. Como é que a gente vai implementar isso aqui para tentar provar que essa hipótese faz um sentido? Então, por exemplo, há uns anos atrás, a gente, trabalhando com uma pizzaria grande, simplesmente veio uma decisão internacional de que essa pizzaria grande ela tinha que ter um site novo. E era o site mundial. Sim, inclusive qual pizzaria? Então, meu site mundial. E aí, o pessoal do Brasil falou, vamos fazer um teste AB. Cara, fazer um teste AB no site inteiro de uma pizzaria daquele tamanho, além da gente ter que gerar um monte de informação com times de TI por causa do código-fonte da Garalha 4, cara, a gente gastou R$2.000, fez um teste de usabilidade, onde a gente dava pizza com uma coca pra pessoa e mandava ela fazer qual era o principal objetivo do site? Comprar uma pizza, não era? Beleza, qual pizza mais vendida? Calabresa sem cebola. É isso que o usuário tem que fazer. Vamos fechar um dia, você dá uma fatia de pizza com Coca-Cola, a gente bota pessoas na sala, as pessoas vão executar esse teste, que é comprar uma pizza de calabresa sem cebola e adicionar uma Coca-Cola. Acabou. Eu vou ver em quanto tempo e quantas conseguem, só isso. Acabou. Um dia a gente conseguiu comprovar que o site era muito ruim e não fazia sentido ter, porque ninguém conseguia tirar... Falar que era uma merda. O site era uma merda. Você falou o nome do bagulho, o site era uma merda, ninguém conseguia tirar a cebola. Tipo, foi uma coisa básica. Ao invés de fazer um teste AB que ia ter que envolver time de TI. Eu ia dar... Guarda pra você. Mas as pessoas vão... Mas eu não gosto de jogar, não. As pessoas vão pra ideia mais mirabolante na cabeça. Ao invés de fazer um negócio talvez que é mais básico, que já teste mais rápido aquilo ali. Cara, assim, eu não vou mentir pra vocês não, velho. Eu já... Acho que a gente é bem parecido nesse sentido, né? De ter clientes desde pequenos ou muito grandes, muito estruturados, globais, não globais, regionais e tal. Pra mim, é tudo muito parecido quanto mentalidade, assim. O que muda é o tamanho do buraco, o que muda é o tamanho da complexidade, o que muda um tanto de coisa assim. Mas ali no GLA, né, especialmente quando eu entro nas empresas, cara, é um jogo, assim, chega a ser meio bobo até, assim. Eu falo, pô, vocês estão me pagando caro pra eu falar o óbvio pra vocês, né? Mas... e funciona, então fazer o quê, né? Exatamente. Experimenta fazer uma auditoria. O óbvio ser dito. Cara, tu pega a quantidade de bug ridículo, assim, tá trazendo um case específico. Puta que pariu. A gente tava com... ele vai quicar.
Nossa. A gente tava com um cliente que tava com problema de discrepância de dados. E aí a gente foi entender... Os números do Google Analytics, nesse caso, desse site, estavam, tipo, exorbitantes. Ao ele tinha uma invés de- diferença de 3 milhões de reais em relação ao Universal Que Analytics. batia. GA4 versus Universal E o Analytics. banco de dados, e a plataforma deles. Nesse caso, o Universal Analytics ele tinha o dado muito mais próximo do dinheiro no bolso do que qualquer outra coisa. Então, beleza, tiramos essa foto. E aí a gente, porra, isso aqui tá estranho pra caralho, sacou? Vamos tentar entender o que tá acontecendo. E a gente sentou pra poder entender o que tava acontecendo. Um cliente... vou tentar recapitular pra eu não falar o nome da parada, tá ligado? Mas, assim, uma agência que prestava serviço até então pra eles, copiou aquele container do Google Tag Manager e implementou no outro cliente. Então tá contabilizando o resultado de dois Exatamente. sites. E os num lugar caras só. tomando... Sacou? Pensa na merda. Imagina, sei lá, que você tem o GLA e o Merlin, beleza? O cara pegou o código do GLA, implementou no Merlin. O Merlin não tá contabilizando dado nenhum. E o GLA tá contabilizando dado do Bom GLA e pra do Merlin. caralho, é. Você tá Bom, né? fudendo um e deixando o outro sem nada. Exatamente. É triste, Gostou. né? Esse é o nível de maturidade de uma empresa grande pra cacete. Gostoso, né? Sacou? E aí vem depois eu acho que uma parada, eu não sei quão ensinável é isso, que é uma inconformação com o problema, com a discrepância, né? Porque provavelmente os caras já tinham visto essa discrepância lá, Uhum. mas é tipo, deve estar com algum problema, né? Não, velho, como assim? Não dá pra dormir enquanto não resolve essa merda, entendeu? A gente chegou a descobrir, tipo, cara, a gente foi... Não, a gente resolveu o negócio No bonitinho, network, assim. A gente no network, ó, Gustavo. O problema é esse daqui. Pô, o site que tá implementando não é do Brasil, então a gente tem que tentar resolver. Aí o Gustavo foi fazer a mágica dele lá pra poder ligar pros caras e conseguiu. E os caras, por sorte, eram assinantes do Prime. É mesmo? Puta que massa. Que chato, isso foi fácil, né? Aí bom. foi fácil, aí É foi bom, fácil. né? É muito bom ter uma É muito comunidade. bom ter uma Exatamente. comunidade. Mas aí, alunos mas incríveis. assim, não se assuste. O que eu mais pego em auditoria de dados, e assim, eu acho que é um ponto importante, porque depois que você tira essa foto e diz que tem algo estranho, alguém tem que sentar a bunda na cadeira ali pra poder, ó, por que tá estranho? O que tá sendo coletado errado? Sim. Beleza. Nesse processo, o que eu percebo é que a maioria das empresas não são orientadas a dados e ficam pagando de orientados a dados e não são porra nenhuma, porque ficar olhando os dados, eles estão Isso- todos cagados e você não tem essa inconformidade de tipo, caralho, isso aqui tá estranho, não é possível, porque não é comparar ferramenta com ferramenta, é comparar com o dinheiro que entra no caixa, tá ligado? E parece que isso não é feito. Cara, tem várias coisas aí, né? Uma delas é a sensibilidade aos problemas, porque de fato, quando você fica muito exposto ali, a gente, tipo, todo dia tá vendo esse tipo de merda, Aham. de longe você. Você já Opa, consegue tem ter coisa um aqui. Gente, o cheiro, né, de merda. Mas, o cheiro de merda. Mas nesse caso. Então, beleza, de fato tem, vamos botar assim, tem problemas que eles são. Pra gente, talvez seja mais fácil de ver. Beleza. Agora, esse tipo de problema não é, cara, porque é um problema onde você bate com um número que determina se você vai fechar as portas ou não, entendeu? Exatamente. Então não é pra Isso ser... deveria ser Isso importante. deveria ser o grau número 1 Deveria da ser, tua vida. exatamente. Essa deveria ser a tua criança nesse momento. Não, exato. E do tipo, peraí, não tá batendo. É. E aí desdobra numa porrada de coisa, né? Porque pensa, quanta decisão errada o cara não tomou sobre campanha, porque ele falou, tá voando. Cara, ó, Exato. é bizarro num nível, Exato. e assim, sem querer ficar com a parte técnica aqui, que eu acho que não é o ponto, mas tipo, é bizarro no nível de a gente chegar em cliente que ficou 10 anos analisando e investindo em mídia sem saber de onde que tava vindo. Batia lá o olho, era tudo direct, /none e orgânico, Isso, era isso e foda-se, Não, a gente é muito pica no orgânico. O que ele fazia Sacou? tipo... Não tem uma palavra ranqueada, mas a gente é o Batman o que do eles faziam era o SEO. investimento da seguinte maneira, ó, quanto que eu investi, pra quanto de resultado trouxe, então tá dando certo, vambora. Se tem uma mídia ganhando dinheiro pra caralho e trazendo resultado nenhum, tô nem aí. Tipo, que eu poderia tirar e potencializar na outra que tá dando resultado, talvez aumentar. Sabe que lá no G4 eu falo muito isso, assim, que tem uma... Geralmente o estado que elas estão é assim, é que as coisas estão dando certo Uhum. e aí elas dão certo até elas pararem de dar certo. E quando dá certo, fica acomodado, né? Isso, e quando para de dar certo, aí é um Deus nos acuda, porque, tipo, você não faz a menor ideia de onde tá o problema. Então, beleza, que bom que tá dando certo, mas se você não sabe o porquê, uma hora vai parar, Exatamente. e aí você não quando sabe parar, o porquê parou. já era. Porque você não Aí- sabe nem o porquê tava dando certo. Isso é perfeito. Exato. Isso me traz aqui a uma pergunta que eu queria
trouxe aqui para depois a gente entrar no conceito do balde furado e falar um pouco melhor sobre isso. Boa. Mas era sobre que dados devem ser coletados, pensando numa área de growth aqui, que se una a uma coisa que você fala muito, que a gente bate muito sobre como eu posso identificar alavancas através das perguntas que eu faço. Tá. Porque uma coisa que a gente bate muito aqui é que mensurar tudo é um ato preguiçoso de quem não sabe o que quer medir. Aliás, eu vi essa frase aí um dia desses, eu acho, no seu Muito Instagram. boa, Eu achei né, muito cara? boa. Gostou? Vocês que inventaram? É Vocês minha, da minha copiaram de algum autoria, lugar? cara. Você curtiu isso? Entendi, copiaram, não falaram. Eu tô ficando inteligente, cara. Outro dia a gente tinha um bagulho que eu falava que era da professora de quinta série. Depois que eu vi a metáfora da criança, eu chamei de metáfora da professora de quinta série, que eu entendi que é uma metáfora. Eu não sabia. Lá no CIEP não estudaram, não ensinaram Não usa esse negócio. Né? Ensinaram essa Tudo bem. Que bom que eu tive mais uma influência aí, né? Depois a gente assina um contratinho aí. Ó, sabe que eu acho que, tentando não ser babaca, mas eu acho que uma das coisas que eu acho que eu acertei nos últimos anos foi ser um cara muito mais preocupado com o negócio do que com o técnico. Então, o técnico serve o negócio, né? Por que eu tô falando isso? Porque quando eu vou olhar, né, várias empresas, assim, dos meus alunos, mentorados e das que eu passei, eu vejo que os modelos de negócio têm comportamentos muito diferentes, né? Então, um marketplace funciona muito diferente de um SaaS, que é muito diferente de um prestador de serviço, por exemplo. Mas que cada modelo de negócio tem a sua peculiaridade e aí, consequentemente, tem as métricas muito específicas aqui que determinam o sucesso ou o insucesso daquele produto. Perfeito. Então, vamos dar um exemplo. Vai soar absurdo o que eu vou falar, mas as pessoas nem isso fazem direito. Pensa que você tem uma estrutura... você vende consultoria. Não, melhor. Você vende capinha de celular. Beleza. De R$29. E aí, velho, pensa que você vai montar uma estrutura de SDR... Não, vamos lá. De tráfego pago, de SDR, de inside sales, de pós-venda, não sei o quê. Então, pensa em montar uma puta estrutura dessa. Essa conta não fecha, simplesmente. Não fecha por quê? Porque é um produto de ticket baixo, Sim. de uma margem talvez razoável em percentualmente falando, mas que assim, quanto custa um vendedor e quanto de grana entra aqui. Então, quando a gente olha isso como conceito de negócio, para essa porra desse negócio crescer, precisa entrar mais dinheiro do que sai. É tão simples quanto isso, né? Cada negócio tem suas peculiaridades. Então, quando eu olho para um e-commerce, por exemplo, eu tenho desafios logísticos, eu tenho... como é que fala lá? O produto de volta lá? Esqueci o... Devolução. Devolução. Eu tenho frete. Eu tenho as questões de tráfego. Eu tenho a margem. Então, eu vou vender um produto, já que tem tudo isso. Se é um negócio muito concorrido... Pensa todos esses e-commerce grandes, os Magalu da vida. Cara, a margem tão bizarra... Você precisa de um volume gigante, você não pode errar e tal. Então, eu gosto de ir olhando negócio a negócio as suas peculiaridades. Então, por exemplo, marketplace. Se você é um intermediador de alguma coisa, você vai ter uma taxinha que você vai ganhar. Sim. Cara, lá na Singu era muito desafiador porque eu ganhava uma taxa de 30% em cima de um serviço de R$50. Se fosse 30% em cima de um negócio de R$3.000, é outro jogo. É o mesmo modelo... Só que outro game. Outro game. E que me permite fazer mais coisas, testar mais coisas e tal. Então, antes de tudo, acho que a gente tem que pensar assim, se o jogo do crescimento é um jogo de precisa entrar mais grana do que sai, eu preciso entender duas coisas. O que está entrando de grana? E aí eu vou olhar número de vendas, vou olhar o ticket, né, por quanto estou vendendo, vou olhar minha margem, quanto sobra no meu bolso depois de uma venda. Vou olhar quantas vezes a pessoa comprou depois, né? Porque se ela comprou uma vez, sobra uma quantidade de dinheiro. Mas pensa, se ela comprou mais 10 vezes, vem mais dinheiro. Então tem várias perguntas que respondem uma só, que é quanto dinheiro está entrando aqui. E aí tem o outro lado, que é quanto dinheiro está saindo. Quanto dinheiro eu preciso investir em ads, em vendedor, em time, em suporte, em atendimento, no produto propriamente dito, né? Então, se eu compro, se eu produzo e tudo mais. E eu preciso equilibrar essas coisas. Então, qual que é o problema? As pessoas, aí vamos pegar em, sei lá, um tráfego pago, por exemplo, que eu acho que é um grande problema, inclusive. O cara,
ele não entende ou ele não se preocupa tanto com esse jogo. Ele preocupa com o jogo de é o Levar CPC, gente. é o não sei o que, tal. E aí, por exemplo, é o CPA, né? Então eu tô pagando sempre o menor possível. Mas peraí, se tem um cliente, de novo, eu só tô olhando uma lógica de custo baixo. Mas se tem um cliente que me custa 30% a mais, mas me traz o dobro de dinheiro, Por isso que esse negócio de LTV alto e CAC baixo nem sempre faz sentido. Né? não, mas nesse caso aqui, tipo, se a gente equilibra isso, aí beleza. Aí o grande ponto é a relação entre eles. Exato. Se tem um CAC que é um pouquinho mais alto, mas o LTV é muito mais alto, vale mais a pena. Vale mais a pena. Né? E aí, quando eu vejo muita gente técnica, elas acabam começando de baixo o negócio. Então é isso, eu vou ver o custo de não sei o quê, o clique do não sei o quê, paraná. Mas se eu não entendo aonde que isso aqui está desdobrando, né, a coisa ou até funciona bem, mas até a segunda página. Então, quando eu falo de análise básica, antes de tudo eu falo assim, cara, como que esse modelo funciona? Isso para de pé ou não para? E o que precisa para parar de pé? E às vezes eu olho uns modelos e eu falo assim, fulano, seu modelo é até bom. Tipo, você tem uma estrutura de custo boa, eficiente, otimizada, mas você ganha muito pouca grana. Seja porque sobra pouco ou porque as pessoas compram menos vezes. Porque Então, você é uma ONG, né? hã? Porque você é Isso é uma uma ONG. ONG. E o que nós vamos fazer para melhorar isso aqui? Tipo, onde está essa alavanca? A alavanca está onde? Está em reduzir custo ou botar mais dinheiro para dentro? Não, botar mais dinheiro para dentro. Tá, aonde que está a alavanca para botar dinheiro para dentro? Tá em aumentar o preço, em ser mais eficiente, em ter uma margem melhor, ou fazer essa pessoa comprar mais vezes? Pronto, é esse tipo de pergunta tão simples quanto esse, que é como esse negócio para de pé e o que eu posso fazer para ele parar cada vez mais de pé, que vão influenciar muito nas análises e tal, que vão desdobrar em todas as análises mais micro, do tipo, pô, se eu tenho meu e-commerce lá mal configurado, eu nem sei quanto tô gastando, nem sei quanto... O gastando até você vai saber ali, mas você não sabe o que tá voltando. Então pronto, se eu não tenho como responder essa pergunta básica, já tá tudo errado. E aí talvez a causa seja um problema no GA, pode ser um problema do próprio e-commerce, da plataforma, aí pode ser 200 mil problemas. Mas eu sou muito mais preocupado em isso, em garantir que o negócio tá parando de pé, e aí daí tem uma porrada de pergunta, né, pra gente ver se o negócio funciona. Mas uma dúvida, essa não seria uma dúvida pra uma galera que, tipo, não é um analista que vai ter essa preocupação de entender o custo do processo como um todo, certo? É um cara que tá no C-level, talvez. Quando eu a gente entendo que olha esse cara vai ser tudo- um puta cara diferenciado, mas, tipo, eu fico pensando no seguinte. Então, beleza. Todo cara que entrar pra fazer gestão de tráfego tem que pensar nisso ou ele pode usar isso como alavanca pra se sustentar ao longo do tempo? Porque tem um problema no lance do tráfego que, pelo menos quando a gente foi lá no evento lá do Pedro Sobral, os caras estavam falando muito sobre turnover, né? Tipo, porra, o cara fica trocando de cliente e aí ele fica trocando pra poder fazer um trabalho inicial, passa pro outro e ele não consegue ter um tempo longo com aquele cliente ali pagando pra ele recorrente, sacou? Eu acho que a visão geral, no detalhe, realmente é mais difícil. Mas a pessoa tem que se preocupar. Sim. Nem que seja no, vamos botar, que é o grandão. Eu tenho que me preocupar assim. Cara, beleza, eu tô comprando tráfego aqui. Mas eu tô otimizando pelo quê? Eu tô otimizando só porque é o mais barato, que já tem todos os seus méritos, inclusive, mas como que isso tá desdobrando lá na frente? Esse cara tá comprando de novo? Então, se eu não consigo dar essa resposta, beleza, talvez eu vá ser um bom cara, ferramenteiro, que vai entregar um certo, tipo, alguém falou assim, esse aqui tem que ser mais baixo, blá, ponto, acabou. Agora, imagina, vou dar um exemplo bem prático. Tem um aluno meu, ele era de uma empresa lá de BH, uma empresa de software, e ela sempre focou muito esforço de marketing para trazer clientes de uma determinada característica, que consumiam ali. Então sempre foi sobre aquele tipo de cliente. Quando a gente foi a fazer essas análises, a gente viu o LTV sobre CAC. Então viu assim, o cara aqui botava R$1, voltava quanto? E aí, nesse grupo que era o foco deles, de produto, de marketing, de venda, tudo, eu investia R$1, voltava 2. O que não é o fim do mundo, não é, meu Deus, não é, mas ok. Só que a gente descobriu um outro grupo, que eles não davam muita atenção, que eram empresas um pouco maiores aqui,
que pagavam mais e ficavam mais tempo. Então, eram as duas coisas que compunham bem o LTV, né? E aqui, então, enquanto no primeiro grupo que eles focavam muito era R$1 e voltava 2, aqui era R$1 e voltava 22. Então, quando você vê esse tipo de coisa, você fala assim, pô, velho, primeiro, por que eu tenho que ter um CAC só? Né? Se tem um cara que, talvez aqui eu tenho que calibrar para botar 1 e voltar 3, e talvez aqui eu possa gastar mais até, porque não precisa voltar 22, se voltar 10, pode parecer contra-intuitivo, mas significa que eu perco eficiência um pouco, mas era uma eficiência boa demais, mas eu trago muito mais cliente, então show de bola, né? Então essa pra mim é a grande essência, assim. Então talvez o cara ali, o gestor de tráfego, quem quer que seja, realmente talvez não vai ter uma ultra visão completa, mas se ele mas eu acho que assim, essa se visão que você preocupa, trouxe, né? ele se preocupa com isso, ele se mostra muito mais estratégico do que tático Muito, nesse muito ponto. mais. Então, tipo, se eu chego como um gestor de tráfego, como analista de dados no geral, e eu penso o quanto isso afeta lá na frente, lá na ponta, tipo, tu já tá se mostrando muito mais estratégico do que ferramenteiro. E sabe o que é engraçado? Eu tenho vários alunos, ou gente no Instagram e tal, que falam exatamente assim, cara, eu sou gestor de tráfego, só que começou a comoditizar bizarro, porque sim, né? Pizza, né? E eu quero ir para growth. E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você pisar um pouco fora e entender outras coisas que não a ferramenta propriamente dita, né? Então, de fato... Eu acho que essa análise... Acho que é 2 pontos sobre o que você falou. Primeiro, acho que é para todo mundo, né? É o segundo nível de consciência. Que é, no mínimo, a gente tentar entender o porquê. Que acho que é um pouco do que a gente tá falando aqui, né? Pô, se eu tô fazendo isso e o resultado é bom, por quê? Se eu tô fazendo aquilo e o resultado é ruim, por quê? E não só apertar o botão e entender ali. Acho que é elevar o segundo nível de consciência para tudo que a gente faz. E essa tua análise que você falou aqui vai um pouco do que você bate muito sobre a análise dos extremos. Isso, pegar o exato. pior e o melhor. Pode explicar um pouquinho pra galera o que essa análise dos extremos e a importância disso? Esse para mim foi assim, eu sou engenheiro, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que... Cara, eu tenho uma pira muito grande que é a seguinte. Eu não sei se é a engenharia que desenvolve o cara ou o cara que já é desse jeito e a engenharia só dá uma refinada. E eu acho que tem um pouco dos dois ali. Mas tô falando isso porque eu já tinha uma tendência natural a olhar as coisas e achar uns problemas fácil. Assim, quando eu pegava o número, opa, isso aqui tá esquisito e tal. E aí depois eu fui tentar entender o porquê, até pra poder... Como que eu treino alguém pra ter mesma capacidade ali de ver a mesma coisa que eu tô vendo? E eu entendi que grande parte disso era vamos botar assim... tanto você ser capaz de olhar o padrão, quanto você ser capaz de olhar o outlier, né? O ponto fora da curva ali. Então, se tem coisas acontecendo, você rapidamente começa a entender que tem um padrão, e isso te ajuda a tirar conclusões ou fazer o que você quer fazer. E ao mesmo tempo, quando você caça os pontos fora da curva, isso gera uma série de questionamentos. E aí, quando a gente olha, né, matematicamente falando, a média, ela é um grande problema, porque ela é uma representação, é um ponto que tenta representar toda uma curva, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa que, sei lá, que eu tenho... essa conta vai dar errado agora, com certeza que eu vou fazer, tá? Tu não é engenheiro? Mas pensa assim, mas o engenheiro usa calculadora, né, velho? Cadê a HP? Usa calculadora, né? Ou Excel, né? Mas a moral da história é assim, cara, pensa que eu vendo um produto eu tenho um cliente que me paga R$20 por mês, outro que me paga 100 e outro que me paga, sei lá, 200, tá? A média disso aí vai dar próximo do 100, sei lá, próximo do 100, beleza? Agora eu tenho outro que paga 80, 100 e 120. A média, sei lá, imagino que a média é a mesma, né? Ou muito parecida. Mas os comportamentos são muito diferentes. Sim. Porque aqui eu tô dentro de um espacinho menor e aqui é um espectro muito maior, muito mais abrangente. E o que acontece? Quando a gente começa a olhar o desempenho dos nossos clientes, dos nossos leads e tudo mais, só voltando, a gente não pode achar que é a mesma empresa com a mesma capacidade de crescer. Porque aqui eu consegui chegar num produto de R$200 ou sei lá. Então, talvez eu tenha que focar mais nesse, talvez eu tenha que tirar o de 20. Eu chego a conclusões diferentes por causa dessa situação, né?
Então, quando eu falo para as pessoas pararem, parar de olhar a média e olhar os extremos. O que são os melhores e os piores. E aí eu posso fazer isso de N formas. Por exemplo, eu posso ver quais são os leads que mais fecham. Ou quais são os clientes que mais ficam. Quais são os clientes que pagam mais por mês. Quais são os clientes que pagam mais ao longo da vida. E aí, quando eu começo a ver isso, eu falo assim, caramba, como que Por que tem gente aqui, a média, vamos supor, do ticket lá do e-commerce? Por que tem um e-commerce que a média é R$150, mas tem um grupo de pessoas que toda vez que compra 800, 850? Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Quem são essas pessoas? Por quê? O que elas têm de diferente? Onde vivem. Exatamente. O que tem de diferente? Porque se eu descubro um nicho novo aqui, pô, velho, deixa eu trazer esse cara aqui, né? E o contrário também. Pô, eu posso ter, imagina que você tem lá as suas consultorias, né? Cara, imagina que você fez ali e falou assim, velho, esse cliente aqui paga pouco, reclama pra caralho, dá um trabalho, enquanto tem outros aqui, cara, que pagam o triplo, dão o mesmo trabalho ou até menos, então o seu custo aqui de operação, sua margem, tudo é pior aqui embaixo. Então, quando você começa a olhar isso, fica muito mais fácil você entender aonde que eu não quero gastar mais energia e aonde eu devo botar um foco maior para tentar. Então, eu faço isso, né? Eu primeiro olho os extremos, depois, o que tem de padrão entre os extremos aqui? E a gente cria hipótese. E aí, de novo, é o vulto da criança, talvez um vulto muito melhor do que ele, mas não é o 3D ainda, entendeu? Isso... Na verdade, é quase que o lance de você formular a hipótese e expressão dessas hipóteses é quase que o framework de você buscar criança, sacou? Porque a partir do momento que você criou, ó, ele pode estar nesse quarto, nesse quarto, nesse quarto. Nessa daqui não tava, porque, porra, ela não tava lá antes de pegar fogo. Então, tipo, você já cria um guia. Mas esse conceito de análise de extremos foi o que a gente fez em 2020, que fez a gente lançar o Prime. Que foi, eu tenho muita gente que entra em contato, não fecha, porque muita gente no mercado chama de consultoria um curso que ensina a pessoa com X horas por dia e chama de mentoria. Isso não é mentoria, isso é um curso que é de X horas por dia, ao vivo e tal. Então, o que a gente tem aqui? Qual a quantidade de pessoas que a gente tem aqui que não fecha, que são desse tipo de persona? Porra, tem muita gente aqui que gostaria de estudar com a gente e não tem budget para essa consultoria, vai me dar menos trabalho, porque também vai pagar menos, pô, cria-se o Prime aqui desse lado. Beleza, e a gente tem esse abraço de educação. Quando a gente começou a refletir de novo sobre os extremos, a gente entendeu que no meio dessa pessoa que pagava o Prime, e no meio dessa pessoa que pagava a consultoria, existia outra área aqui do meio. Outra oportunidade. Que outra oportunidade é essa? A pessoa que não vai pagar a consultoria, porque talvez a empresa não tem budget, e a pessoa que o Prime pouco pra ela. Sim. Qual o espaço que a gente tem aqui? Já usou, já engajou, mas ela ainda tá pedindo mais pista pra correr. Qual o espaço que a gente tem aqui? Mentoria. Lançamos o Anti-Achismo Social Club. Antes disso, tem curso presencial. Dentro desse mercado, a gente entendeu que a galera que assina o Prime tem uma galera que quer muito presencial, porque gosta, vai focar. ou porque isso casou com o momento da pandemia finalizar e a gente poder voltar aí para os lugares. Pô, bom, vamos fazer então o curso presencial. E aí lançou o Anti-Achismo Social Club. E a gente foi percebendo isso fazendo análise dos extremos ali, do nosso caso. E foi muito bom pra gente, porque até 2020 a Métricas Boas só tinha um produto, consultoria. Chega em 2020 a gente lança o Prime. Chega em 2022 a gente lança curso presencial. 2023 lança o Anti-Achismo Social Club. E assim a gente foi começando a abrir uma esteira de produto, porque a gente foi analisando o cliente bom, ruim, o cliente que não fecha, o cliente que fecha, entendendo ali a análise sobre isso. E aí a parte que eu queria mais bater aqui. Todo mundo deve estar se pensando, como é que vocês analisavam isso? Cara, a gente não tinha exact sales, nem porra nenhuma. Até no setembro do ano passado, quem era o cara de vendas era eu. Setembro do ano passado é que virou pra Marina e tal. A gente foi analisando isso em cima de pegar o e-mail, com o histórico de tudo que a gente fez, analisar os touch points, anotar e a gente foi vendo os touch points que iam se cruzando. Jogou no Excel, esse Excel gerou gráfico pra gente, que gerou a nossa análise por trás. Agora a gente tem exact sales, que já mostra isso de uma forma mais detalhada, porque mas aí... a foto é pisar dentro de casa, tirar uma foto ruim, depois você, opa... É esse que você falou, que a gente tenta tangibilizar aqui agora, que tangibiliza com outro ponto que a gente falou. Porra, eu não tinha o drone. O que eu fui fazendo? Eu fui tentando mostrar por A mais B onde estava a criança. Quando eu consigo
mostrar a criança, e a gente vê que a análise daquilo ali, de tirar a criança da casa que tá pegando fogo, a gente executa melhorias para que a casa não pegue fogo de novo, vamos dizer assim, aquela casa ali. E a gente começa a ver o resultado, porra, a casa não tá pegando mais fogo. Ou então, quando a casa começou a pegar fogo, o negócio já habilitou aqui direto, jogou água. Que foi? Pô, lançamos o Prime, deu certo. Curso presencial, deu certo. Anti-Steam Social Club, deu certo? Cara, agora eu preciso, né, pegar esse Excelzinho aqui, jogar no lixo, pegar uma ferramenta e investir nela para que ela me traga mais resultados, de forma fácil, a informação seja mais precisa, e que, na realidade, a gente não invista tempo coletando e transformando esse dado. Que eu invista meu tempo analisando. Que agora já tem alguém que faz isso aqui, que é uma ferramenta que faz pra mim. Acho que aqui tangibiliza muito bem isso tudo que a gente falou, né? Principalmente, eu tava pensando enquanto você tava falando, e uma característica que eu acho que, como um cara de tecnologia, me ajudou bastante, foi justamente ter essa visão para entender um pouco do negócio também, sacou? E aí, uma coisa que a gente fez e tá fazendo, que busca oportunidade de produto, porque dentro dessa linha, a gente percebe que a nossa comunidade do Prime tem uma galera ali que tá querendo ferramenta. A gente fez 1 ou 2 protótipos que a galera curtiu, e aí a gente, vamos transformar agora isso num processo. Montamos lá um ritual bimestral, onde a gente vai pensar em construir uma ferramenta em cima dos nossos próprios funcionários. Então, a gente montou o Merlin fez exatamente isso. Só que a gente meio que fez isso e vai fazer ao longo de todo o ano e vai buscar quais são os produtos que são mais interessantes dali. No ruim de tudo, eu automatizei o processo do meu time e reduzi custo, principalmente, porque, por exemplo, a gente chegou num cenário onde a gente foi analisar o nosso processo de auditoria e o processo de auditoria gastava 30 dias para poder ser executado. Como que eu diminuo isso? Porque se eu diminuo isso, tem uma métrica que eu aprendi tem pouco tempo, mas é a COGS, né? Que é o custo of goods, né? E aí ele te diz o custo de você executar e ter esse cara. Então se eu diminuir 6 horas dentro disso daqui, eu aumentei Sua um pouquinho. Margem aumenta, exatamente. A margem grossa vai aumentar. E acho que, em cima disso tudo que a gente está falando, a gente volta ao exemplo lá atrás de retorno sobre investimento. E aí, você fala muito, em vários momentos, sobre o conceito do balde furado. Porque um balde furado, tá vazando água por todo lado. Se você começar a tampar uma paradinha ali, você já vai... Eu queria que você explicasse um pouco isso, porque isso, para mim, é onde, se as pessoas não sabem tangibilizar o resultado da sua análise, aqui é um exemplo muito prático de como você consegue fazer isso. Boa. Cara, o do balde furado é isso, né? Eu vou criando os nomes pra tudo, né? Pra ficar mais fácil. Mas o do balde é bem simples, assim. É uma lógica de o que tá vazando não deveria vazar. Então, quando a gente fala de algumas análises, de fato elas são mais sofisticadas, ou tem mais oportunidades, ou vou crescer e tudo mais. Mas a do balde é assim, cara, o que tá sendo desperdiçado? E aí, geralmente, nesse caso, é muito mais sobre você enxugar, cortar e tampar os buracos do que crescer. Só que, obviamente, quando eu corto o desperdício, sobra mais grana. E aí, lembra, né? A minha lógica de growth é entrar dinheiro, menos sair dinheiro. Se eu reduzo quanto tá saindo dinheiro, sobra mais. Tão simples quanto isso, né? Então, para mim, é um exercício muito simples de onde que eu tô desperdiçando. E aí começa. Eu gosto de pegar as linhas de despesa ali e da maior para menor. Você gasta mais grana onde hoje? É com ads, é com time, é com o quê? Beleza, vamos com ads. Tô gastando muita grana. Bom, então vamos auditar. E aí, nessa auditoria, você começa a pegar a campanha que tá uma bosta, coisa que tá medindo errado, e aí você tá gastando e não sabe. Aí, por exemplo, eu gasto muito com influencer também. Beleza, então vamos fazer uma... Ou na Singu que você fez isso. Porque no nosso caso foi bem isso mesmo, assim, de ads, influencer e cupom. Eram as 3 coisas que a gente mais gastava. Então, cupom, cara, tinha cupom que devia estar expirado, não tava. Tinha umas fraudezinhas sendo feitas. Tinha cupom... A gente não tinha uma noção boa de... Não é que não tinha noção boa, a noção tinha. A gente não tinha muito controle sobre quanto eu posso dar de cupom aqui pra ficar ainda equilibrado, saudável e tal. Então, só da gente ver isso, velho, a gente viu muito dinheiro que era gasto com umas coisas muito ruins. E aí tem um exemplo de um aluno meu do G4, ele vende curso online e tal. E aí eu dei essa aula lá, ele viu esse negócio do balde furado, e aí ele falou assim, porra, Mineiro, eu percebi 2 coisas. Eu não tava repassando os juros de parcelamento do curso pro meu cliente, eu tava absorvendo os juros todos.
E eu nunca negociei a taxa do meio de pagamento. Então ele começou pequenininho, depois ele cresceu muito e nunca negociou. Ajeitei essas duas coisas. Começou a sobrar 30 mil reais por mês por causa disso. Então essa é a lógica do balde furado. E aí o que você pode fazer? Cara, você pode reinvestir, você pode fazer caixa, você pode simplesmente não precisa dar uma utilidade imediata, mas só de você reduzir essa história do custo já flui muito bem. É Sabe? o lance lá do que a gente tava vendo de método de pagamento. Não, é bem isso mesmo. Tipo, eu sentei para poder entender o porquê a gente ainda tava utilizando o método de pagamento que a gente utiliza, e aí fui fazendo e montando essa história, essa análise, sabe? Essa fotografia do quanto a gente gasta hoje, e a gente achou grana pra caralho pra poder investir no próprio negócio, sacou? Então, tipo... É isso, você vai encontrando essas oportunidades, é muito bizarro. Pra não falar assim, que eu acho que só um alerta, é a gente não fazer economia burra também, né? Sim. Porque, cara, a gente... Falar pelo GLA, assim, a gente perdeu muita grana porque a gente foi usar um outro meio de pagamento, cara, que bloqueava mais, não passava, dava zica. Então hoje a gente tá tentando voltar também para um equilíbrio entre esse ganho de longo com prazo. certeza. Porque se você olha o número ali, beleza, show de bola. Mas quando a gente foi botar na ponta do lápis mesmo, era uma... E esses métodos de pagamento, ele tem uma métrica lá de quanto ele aprova por mês para você poder exato. basear a tua Você ideia. fazer suas contas também. Exatamente. É isso aí. A gente vai te fazer 3 perguntas finais agora no Manda. bate-bola rapidinho, como seria a Marília Boa. Gabriela aqui. Vamos lá. Antes, a gente vai dar um recado pra galera que tá Recadinho. ouvindo a gente ali, não sei o que. Ali, Recado que né? a gente vai dar, galera. A gente vai dar o recado que se você escutou isso aqui até agora e, porra, não deu 5 estrelas aí, Não. eu não vou te entender, tá ligado? Não, Porque, não. porra, é balde furado, tu vai aprender a socorrer criança com casa pegando fogo. Porra, pelo amor de Deus, Pra né? evitar tragédia, Porra, né? Evitar tragédia. Esse podcast vai te ajudar a evitar uma tragédia, Não, tá e ligado? sabe o que é o melhor? A gente sabe que essa parada aqui funciona por 2 motivos. Número 1, porque a gente viu a quantidade de aumentos que nós tivemos nas 5 estrelas do Spotify, depois a gente começou a dar essa chamada aqui. E número 2, eu percebi que isso prendeu a atenção, inclusive, do nosso amigo Rafael Reis, nosso amigo em comum. Porque no Deep Growth ficou Ele menino. me avisou. Ele só me menino. avisou. Pede pra galera dar 5 estrelas aí, porque eu aprendi que os caras da métrica. eu sou péssimo nesse negócio, velho. Tem que fazer, sabe por quê? Tem que Não é botar nem, uma- Mas então, Não é eu botei nem na má- pauta esse momento que eu não falo é com nem você má da fé porrada. do cara. Às vezes o cara tá Esqueceu. fazendo isso, tá na esteira. Não, e, cara, porra, eu sei não porque para, tá com medo de cair na esqueço. esteira. Eu não Para, tô no irmão. Deep Growth, às vezes eu tenho que lembrar e alguém me enche o saco. Não, eu sei, não é maldade, não. E se for também... Se for também, Toma aí tu tem vergonha que se na fuder. É, se aí for tem que se maldade, fuder. lembra da lei do retorno. Exatamente. 3 perguntas rápidas pra você aqui, Boa. de bate-bola rapidinho. Você acha que hoje, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de ferramentas como várias outras ferramentas que a gente tem que dão dados rápidos pra gente, isso está começando a viciar os profissionais e eles estão esquecendo de coisas simples, como a gente falou aqui, testabilidade, feedback direto do consumidor, uma pesquisa rápida? Cara, sei lá, eu acho que sempre vai ter gente preguiçosa e ruim mesmo, assim, de um modo geral. Essas ferramentas talvez só revelem isso mais às pessoas. Mas eu tava tendo um papo ontem no almoço, inclusive, sobre o poder que eu acho que a grande transformação relacionada a dados e tudo mais, que é essa história das AIs e tal, pra mim vai ser a capacidade de fazer boas análises. De novo, se você sabe fazer boas perguntas. Porque como que é o processo hoje? Você tem que pensar uma boa pergunta, aí tem que construir uma query, e aí vai. Essa etapa do meio não vai existir Não vai. mais. Perfeito, concordo. Então, fazer boas perguntas vai... Cara, Cara, é mais bizarro ainda, entendeu? eu concordo pra caralho. O Excel lançou recentemente um plugin que você fala qual a pergunta que você quer e ele gera query no SQL pra você. Cara, eu vou te falar, você consegue ensinar também, até com o próprio ChatGPT, em cima do modelo de dados que você tem, a estrutura de dados. Então, ó, essa tabela aqui significa isso, essa tabela aqui significa aquilo, e agora eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder com queries SQL. É isso aí. Ele É já isso. faz isso. Então, a Ele já gente faz. tem feito uns testes bizarros nisso. Sacou? Que Ele já é faz. jogar, esses são os dados que eu tenho, disso, essa é a jornada que eu tenho, esse é o meu tipo de conversão, esse é o tipo de investimento que eu tenho, esse é o tipo de informação que eu tenho. Você tem que analisar isso. Eu queria que você trouxesse um plano de mídia. Então, Loucura. pra mim, assim, por isso que eu falo assim, cara, o preguiçoso pelo preguiçoso, vai dar na mesma. O cara que for minimamente esperto e tá disposto a se esforçar um pouquinho, que é exatamente o que a gente falou, cara, entender Sim. que pergunta eu faço,
Por quê? Por que isso aconteceu? Papapá. Nossa, aí o que travava esse cara, que muitas vezes era operacionalizar e tal, eu acho que acabou. Acabou. Vai adiantar muito o processo, concordo. Vai adiantar. Segunda pergunta que eu queria fazer aqui, rapidinha, em cima de tudo que a gente falou aqui, muito disso não vai chegar a lugar nenhum se a gente não souber contar a história por trás disso. Você falou muito bem disso. Você demorou 2 meses pra fazer, eu te dei o Excel, você acha que em 30 minutos o cara vai fazer? Como a gente Não, o cara pode... contou uma porrada de metáfora. Lógico que a história é importante, tá ligado? Não, mas eu queria que ele desse dicas rápidas de como a gente pode usar argumentos numa história pra convencer a pessoa daquilo que a gente quer chegar. Esse cabe provavelmente um podcast à parte ali, né? Tem aqui até na Métricas Boas aí, deixa esse recado aqui, desce um pouquinho que tem. Tem linkzinho. Tem linkzinho. Assim, pra mim, a essência da história como um todo nem da história, da comunicação de um modo geral que mensagem eu quero passar pra quem? Perfeito. Pronto. Quando você define isso, as coisas já começam a melhorar. Então, por exemplo, se o quem é o presidente da empresa, beleza, já começa a estar mais claro. Se esse quem que é o presidente da empresa, não adianta você querer passar a mensagem de que o CPC do não sei que, do não sei que. Porque não é coerente a mensagem, entendeu? Então, quando você define a sua persona e a sua mensagem, você começa a ver, opa, tá encaixando ou não tá. Começa por aí. Quando você entende isso, então, e aí você alinha a mensagem com, né, quem tá recebendo, você fala assim, então tá, velho, pra este cara eu não posso entrar nisso, eu tenho que priorizar isso. Cara, isso aí já resolve 80% dos problemas, tá? Começa por aí. E depois eu acho que tem uma lógica da narrativa que é assim, é muito sobre... acho que tem dois grandes caminhos pra contar a história aqui, né? O primeiro se é algo polêmico ou que pode gerar estranheza, eu começo pelo argumento. E aí eu vou construindo com você, olha só. E aí eu vou trazendo você concordando comigo o tempo inteiro. Então, olha só, Gustavo, você concorda que o nosso maior problema da empresa hoje é esse, certo? Pô, certo. Beleza. Aí eu fui analisar isso. Quando eu analisei isso, olha só, velho, eu percebi que tantos por cento das pessoas, os meus melhores clientes são assim, assim, assim. Tem essas características em comum. E ao mesmo tempo, os piores são assim, assim, assim. Então, beleza, deu um fato. Não é só um fato. Sim. Beleza? Depois eu falei, porra, isso aqui ainda tá me cheirando estranho. Fui investigar um pouco mais, por causa disso. E aí eu vou trazendo uma série de argumentos para que a conclusão ela seja meio que inevitável. Eu estou mostrando ali e tal, né? Então, quando eu falo dessa estrutura, eu gosto do contexto, porque o contexto bota tudo na mesma página. Eu trago os dados e os fatos, então meio que assim, isso aqui não é pra gente discutir, óbvio, posso questionar, tentar entender, mas esse não é o ponto que eu discuto. Depois eu trago a minha leitura como profissional, então olha, baseado nesses dados todos que a gente viu, me parece isso por causa disso, me parece isso por causa disso, e isso é extremamente discutível, porque aí cada um pode ter uma visão diferente, blá. E no fim, eu boto, olha, dado tudo isso, a minha sugestão é A, B, C, seguir aqui, aprofundar aqui, fazer isso, não fazer isso. E aí tudo bem, você abre para discussão. Essa é uma estrutura. A outra estrutura é, se você já meio que... Se o público já tem um contexto mais alinhado, aí a gente começa mais pela conclusão. Fala assim, galera, assim, já para antecipar, a nossa conclusão é reduzir o time de vendas, ou é focar numa persona tal. Esse tipo de coisa, se é muito polêmica, eu preciso ir argumentando. Se já é mais um consenso, você fala assim, galera, olha, realmente, conclusão é o seguinte, aquela nossa hipótese faz sentido, podemos seguir aqui e eu vou explicar para vocês. E aí sim eu trago os dados e os fatos. Eu acho que as pessoas se preocuparem só com isso, depois tem um tanto de pulo do gato que aí ajuda, mas é o suficiente, assim. Tem, eu acho que aspectos visuais, tem aspectos de legibilidade, tem aspectos de você guiar a pessoa, então você tem um gráfico, marcar para ela onde que ela tem que prestar atenção, porque as pessoas não sabem, não que elas não sabem, elas não necessariamente estão vendo a mesma coisa que você. Mas isso tudo eu acho que é detalhe que contribui. Mas, por exemplo, cara, errou a mensagem ou para quem tá desalinhado, pronto, cagou tudo. Não adianta nada. Não adianta você abrir o GA pro CEO da empresa, entendeu? Em minha opinião, eu falo isso muito com o nosso time e brigo muito com o nosso time da consultoria e é algo que eu falo muito na nossa mentoria, que é, você tem que ter o poder de contar a história sem nenhum recurso visual. Então,
Então, se você tiver o poder de falar a história em um pitch de 5 minutos, pensa no elevator pitch. Vamos chamar de elevator data story, tá ligado? Você tem 3 minutos para falar a história, resumidamente, de forma importante. E se tiver contrapartida, contra-argumento, você tem que ter ali a tua ideia. E aí se for necessário, você vai abrir e vambora. Porque no final, o tempo é dinheiro. Última pergunta pra gente finalizar aqui. Qual o maior erro que os profissionais de growth cometem quando a gente fala sobre dados? Você pode falar 3 até se você quiser. O maior erro. Mas o maior, assim, que você olha e fala assim, cara, quando eu vejo profissional de growth entrando na análise de dados, ou pensando em dados, ou querendo ver os dados, o maior erro... Eu acho que tem algumas coisas. Uma até você falou, assim, eu acho que o maior erro é não se preocupar com isso. Perfeito. O segundo maior erro é se preocupar demais e coletar muita coisa e ficar paralisado, né? O analysis paralysis. E aí o terceiro, mas tudo em volta disso aqui, é de fato eu não, de fato, transformar em informação mesmo, entendeu? E a partir daí você fazer alguma coisa. Porque muitas das empresas que passaram comigo, por exemplo, tinham ótimas estruturas de dados, mas não sabia para onde olhar, por onde olhar primeiro. E aí, eu acho que talvez esse terceiro, vou até melhorar, então, é não saber fazer boas perguntas. Talvez eu acho que é aqui que tem esse impacto aí no que eu falei. Vou te falar que pra mim, eu colocaria isso como segundo, inclusive, porque, porra, não se preocupar, porra, arrego. Tu tá utilizando uma parada que parte de uma métrica que você quer alavancar. Eu não sei, eu não entendo muito dessa parte, mas acho que é isso, né? Assim, se você não olha pro número, porra, tu não tá olhando nada. Esse é o básico. Fazer as perguntas é o que vai guiar o cara pra outra etapa. Então, tipo, se ele não sabe fazer pergunta, e esse é o principal pra mim, cara. Tipo, a gente pega, e na maioria das vezes, tem um caso interessante do que a gente fez esses dias. Sabe esse problema que eu falei? Do cliente que implementou uma UA num código no outro site e tudo mais? Eu fiz isso como se fosse um hackathon lá dentro da nossa comunidade. Eu coloquei, gente, eu tenho esse problema aqui com o meu cliente. Eu quero que vocês vão fazendo perguntas. Sim, me entreviste aqui, né? E eu sou o cliente. Eu tô aqui para te dar todas as informações que você precisa. Num determinado momento, todo mundo empacou, porque todo mundo entendia que o problema era a coleta, mesmo eu dizendo que não era. Então, tipo assim, o cara foi lá e eu rolava meio como um RPG, sacou? Então, tipo assim, eu olharia o processo de instalação da tag. Você olhou e não tem problema de instalação da tag. Então, tipo, a galera não saber fazer as perguntas e o que resolvia era justamente o negócio. Porque, tipo, quando eu puxei lá os dados e analisei o mix de produtos, eu vi que o produto que tava batendo... produto nada a ver. Pô, e ele custava 300 mil reais. É óbvio que esse produto é de outro cliente. Vamos entender que produto é esse. Da maneira mais simples. Assim, eu não tô falando nada técnico. Eu peguei o texto e coloquei no Google. De que loja é esse produto? Opa, abri o site, vi que a tag estava instalada lá, resolvido o problema. E de novo, a galera já foi na resolução. A galera não foi perguntar qual o ticket médio desse Exatamente. Pouquíssimas pessoas fizeram a pergunta correta. Quantas transações tem? Tanto que se você pergunta qual o ticket médio, 500. Quantas transações tem? 1000? Aí tu fala, alguma coisa está errada. Exato. Exatamente. Tá bom, já entendi que tem algum produto. E aí vem um pouco da inconformação que eu falei também. Tipo assim, cara, não dá pra aceitar isso aqui, entendeu? Tipo, talvez eu nem saiba porquê, mas não dá pra aceitar essa parada. Mas é isso, eu acho que esse é o caminho. E aí eu acho que, assim, uma tendência... Pra finalizar, que eu acho que é uma tendência a complicar demais as coisas pelo prazer de mexer com coisas complicadas. Perfeito, E aí, eu já tive esse cara, eu tô vivendo a minha vida pra diminuir minha dor de cabeça, velho. Puta que pariu. Deus me livre. Resumidamente é isso. Muito Mineirolas, bom. Mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza Eu que que foi o melhor podcast que você agradeço. gravou na sua vida. Sem dúvida, sem dúvida. O mais rápido de deslocamento, com certeza. Não, isso aí, logisticamente maravilhoso. Eu tenho certeza que você amou tudo. A câmera, a luz, o microfone. Não, é bom mesmo. Eu tava com saudade de gravar minha mesinha aqui. Sabe que eu não gravei Deep Growth no estúdio novo ainda, né? Então tô gravando com vocês nessa mesa antes do Deep Growth. Olha só, hein? Eita, faz um corte pra gente. Faz o corte aí. Mais uma Valeu, vez, meus amigos. muito Obrigado. a Sempre um gente prazer. agradece. A casa tá aberta aí. Quando Prazer vocês é quiserem. nosso. Tá Você tudo também certo. fica à vontade de ir no Rio, tá? Beleza, obrigado. Eu vou ver lá. A mas gente eu acho marca, que a gente esse marca. ano que eu acho que tá apertado, mas ano que vem. Você Valeu, que ouviu a molecada. gente, ó. Até mais. Valeu. Valeu. Até a próxima.